abrir a palavra de Deus, gostaria que você fizesse isso junto comigo, em Filipenses capítulo de número 2, porque hoje a gente vai pensar, né, a respeito de algo muito legal, eu acho, pelo menos, como ser humilde. A gente tem falado um pouquinho aqui sobre essa questão, né? Como ser humilde é um desafio para todos nós, não é verdade? Desafio para todos nós essa questão da humildade. E antes da gente propriamente entrar em como ser humilde, acho que seria muito legal a gente pensar o que não é ser humilde, não é? Porque se tem um desejo, um desafio, muitas vezes a gente precisa rever isso aí. Então, como que é, ou o que é não ser humilde? Ser humilde é uma perspectiva, nós vamos ver daqui a pouco, bíblica. Não é uma questão de um conceito para se viver ou para se relacionar com as pessoas de maneira saudável só dentro do quesito social. Obviamente as pessoas confundem, eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente vai ser necessário repetir, que ser humilde não é quando você é humilhado, ser humilde é quando você se humilha. Ser humilde não é quando você faz alguma coisa errada e exposto àquele pecado que você cometeu, você envergonhado tem uma atitude de arrependimento, ou de remorso, ou como eu disse aqui, de vergonha. Tem gente que tem gente que passa por uma situação de exposição, de vergonha, porque comete pecados e pecado gera morte. Deixa eu dar uma notícia para você antes da gente prosseguir em meio a esta reflexão. Meu irmão e minha irmã, pecado mata. Olha, gente, Deus criou o homem para viver em comunhão e relacionamento com Ele de forma eterna. O homem, Adão e Eva, ao serem criados por Deus, não foram criados para morrer, foram criados para frutificar, multiplicar e estar com Deus para a eternidade. Fosse esta eternidade manifesta, estabelecida a partir do Éden ou transitoriamente, como nós vemos que alguns homens de Deus foram trasladados numa linguagem mais usual hoje em dia, né? Meio que abduzidos lá para o céu e estão com Jesus, não morreram. Então, para mim, isto é mais uma prova concreta, é um fato, que Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para se relacionar com Ele, para ter intimidade com Ele, para ter comunhão com Ele, para viver para a glória dEle. Multiplicar, crescer, frutificar. Este é o mandamento, este é o propósito, esta é a construção de Deus, o projeto para o homem. Mas como eu dizia, pecado mata, o pecado veio, interrompeu este projeto, não aniquilou, não destruiu, porque ninguém nem nada pode destruir, impedir, aniquilar os projetos, os planos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Uma vez que Deus falou, diz a palavra dele, diz a Bíblia, que toda palavra proferida por Deus, ela prospera, ela estabelece naquilo para que foi enviada, ela cumpre o seu propósito. Então, em hipótese alguma, Deus criou o homem para morrer. O pecado trouxe morte física, ou seja, do pó foste criado e ao pó voltarás, morte física. O pecado trouxe morte espiritual. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado trouxe morte espiritual, separando-nos de Deus, e o pecado trouxe morte física, voltando-nos para o pó. Porém, na sua origem, Deus não criou o homem para morrer. Daí a nossa grande dificuldade de aceitar a morte. Porém, aqueles que estão em Cristo, aqueles que já não vivem mais para si mesmos, aqueles que nasceram de novo, foram libertados do pecado, experimentaram o poder de Cristo e este crucificado,
libertando-nos da natureza carnal, pecaminosa, corrupta, perversa. Você que está chegando agora para um final de semana, você que tem estado conosco aqui e que gosta de uma balada, que gosta de um uísque, que gosta de uma bebida alcoólica para se alegrar, que gosta de um baseadozinho, que gosta de uma cocaína, de uma carreirinha, de uma droga, disso, daquilo, deixa eu dar uma notícia para você. Nada disso, nenhuma festa, nenhuma balada, nenhuma droga, nada vai trazer para o seu coração, para a sua alma, para o seu interior a paz verdadeira, porque a paz verdadeira está em Cristo Jesus. A paz verdadeira vem dos céus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, pecado mata. Deus nunca poderia ser impedido de cumprir o seu plano, de ter relacionamento com o homem, de ter intimidade com o homem. Para isto, para que o seu plano fosse executado de maneira plena e perfeita, ele envia Jesus Cristo, seu Filho, para destruir as obras do pecado, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E uma vez que ele o faz, uma vez que Deus nos liberta do pecado, nos dando uma vida nova, um coração novo, um espírito novo, nos dando uma mente nova, uma vez que Deus derrama sobre nós o seu amor, a sua graça, os seus rios de águas vivas, o Espírito Santo fluindo no nosso interior, ele, ao libertar-nos do pecado, nos dá uma vida nova, uma vida que está selada com o Espírito Santo da promessa, e este selo que nos dá agora a capacidade de entendermos, de crermos, de sabermos, de confiarmos que nós não morreremos mais. Daqui para frente, em Cristo Jesus, aqueles que estão nele não morrem, eles dormem com ele, e quando dormem com ele, são recolhidos para o paraíso, para esperarem, para aguardarem a gloriosa, maravilhosa volta do Senhor Jesus Cristo, para buscar a sua igreja. Então é importante nós lembrarmos isto. E uma vez salvos, transformados, livres do pecado, feitos novas criaturas, com um novo espírito, um novo coração, uma nova mente, agora estamos livres do pecado, o pecado não nos domina mais, não somos mais escravos do pecado, temos a mente de Cristo, temos o poder, a glória do Espírito Santo dentro de nós, temos a cura nas nossas emoções, na nossa alma, nós recebemos cura e saúde emocional. Você e eu podemos receber saúde emocional, refrigério para as nossas almas. É isso que a Bíblia diz, é alma, são sentimentos, são emoções. Deus cuida, Deus guarda, Ele dá-nos a cada dia a capacidade, o poder para termos em nossa alma, em nossas emoções, o renovo que vem dEle, da sua palavra, a palavra que flui dentro de nós, o Espírito que flui dentro de nós, a graça de Deus que é superabundante, pois a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então esta graça de Deus maravilhosa e poderosa na sua e na minha vida, ela faz com que nós recebamos agora o refrigério para a nossa alma. É quando você está muitas vezes ansioso, angustiado, apertado, triste, inseguro, inquieto, mas aí vem o derramar da graça de Deus, da misericórdia dele, da bondade dele, do amor dele e da paz dele, que excede todo entendimento. E aí a gente entende as palavras de Jesus: deixo-vos a minha paz, não dou como o mundo dá. Não se perturbe, não se turbe, não agite o seu coração. Creia em Deus, descansa nele, confia nele, entrega a ele, lance sobre ele toda a sua ansiedade e ele vai cuidar de você. E ele vai sarar a sua alma, ele vai renovar o seu ânimo, a sua esperança, a sua fé. Quantas vezes nós estamos abatidos, desanimados, conflitos e incertos do amanhã? Isso é normal, todos nós vivenciamos isto. Ninguém está isento de emoções e sentimentos, ao contrário, nós passamos a nossa vida vivendo esses turbilhões, estes conflitos, essas inquietudes em face das circunstâncias da história. Porém, nada neste mundo pode impedir o poder de Deus e a manifestação da sua glória sobre nós para nos dar a capacidade, a você e a mim, de vivermos segundo os princípios da palavra, de andarmos em fé na palavra, para que em todo tempo a nossa, a sua, a minha, a nossa vida, em tudo que fizermos, seja para a glória de Deus.
Dito isto, uma longa introdução, como ser humilde. Então a palavra de Deus, queria que você abrisse comigo em Filipenses capítulo 2, diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, diz o apóstolo Paulo, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Na comunhão, nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Podemos discordar, entenda bem, gente, de modelos, de uma situação ou outra, isso é bobagem. Ninguém tem que pensar como todo mundo, no sentido de que agora todo mundo é robozinho. Esqueça isso. A diversidade é rica. Aliás, não poucas vezes nós somos atraídos pelas diferenças. Então, não tem nenhum problema. Quando a Bíblia diz o mesmo modo de pensar, é o modo de pensar bíblico, é o modo de pensar cristão, o mesmo amor, o amor de Cristo. Que nós estejamos vivendo em um só espírito, e uma só fé, e uma só atitude, uma só ação. Aí agora a palavra de Deus começa, eu disse aqui que ser humilde não é ser humilhado, e cuidado que muitas vezes ao sermos envergonhados pelos pecados que cometemos, daí eu fiz toda aquela pregação aqui para você da libertação do pecado, não confunda ser envergonhado por causa dos pecados que cometemos, ser exposto e envergonhado, com ser humilhado. Não confunda ser humilhado com ser humilde, porque humildade, como ser humilde, o princípio, a base, o fundamento está na pessoa de Jesus, e eu quero compartilhar isso com você. Então, nada façam, diz o apóstolo Paulo, por ambição egoísta ou por vaidade. Se você deseja realmente viver uma vida onde você possa desfrutar de humildade, a palavra de Deus está nos ensinando o caminho. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, ao princípio, considere os outros superiores a si mesmo. Então deixa eu falar com você. Ser humilde não é me diminuir. Este é um problema que nós enfrentamos. Tem gente que acha que ser humilde é andar cabisbaixo, é não dar opinião, é não falar nada, é ficar caladinho, é não se posicionar. Ah, fulano é tão humilde, tudo para ele tá bom. Ô gente, deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu conheço gente que é tão orgulhosa que não emite sua opinião para não ser contrariado. Tal é a agressão, tal é a tristeza que lhe causa o fato de alguém contrariar a sua opinião, a sua vontade, o seu desejo. Então, tem gente que parece que é humilde no sentido de que fica caladinho, quietinho. Não. Humildade, escute isso, humildade não é eu me diminuir, não é eu me anular, isto não é humildade. Humildade é eu considerar você, humildade é eu elevar você no meu relacionamento. Considerem os outros superiores a si mesmos. Humildade é eu dizer, não importa o quanto eu acho ou penso que sei, se é que sei alguma coisa, não importa a posição, ou a função, ou a responsabilidade, ou a autoridade que eu tenho ou não. Uma coisa importa, que eu considero você superior a mim. Humildade não é você, escute isso, não cuidar dos seus interesses. A Bíblia não diz isso, gente. A gente fica... agora eu abro mão da minha vida, abro mão de tudo, vou abrir mão de tudo e vou ajudar os outros. Não, peraí, calma, vamos lá, gente. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. A Bíblia está dizendo para você não se considerar? Não, não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo o seguinte: cuide da sua vida, seja você, mas considere os outros superiores a você. Reconheça o seu lugar. Sabe o que é ser humilde? É você reconhecer onde Deus colocou. Sabia disso? Ser humilde é você reconhecer que a bênção e a prosperidade que está sobre a sua vida, você não tem que ter vergonha. Você quer ver como é que é uma falsa humildade? Vou te dar a dica, hein? Vai ter muita gente a ficar arrepiado comigo. Você vai lá na loja e compra uma roupa, compra qualquer coisa. Você compra, você adquire qualquer coisa. Aí a pessoa chega para você e fala assim, nossa, mulher então, desculpa irmãs, mas vocês são especialistas nisso. Aí a gente fala assim, nossa,
que blusa bonita. A primeira coisa que vocês fazem não é dizer assim, obrigada. Não, você fala assim, não, comprei na promoção baratinha. Olha, parcelado em 67 vezes sem juros. Ó, que bolsa bonita. Pois é, um achado. Achou aonde? Que coisa maravilhosa, era a última. Nossa, se eu não comprasse essa, eu comprava mais nunca. Ela estava até meio empoeirada, tinha uma poeirazinha, tinha uma manchinha. Peraí, a pessoa está dizendo para você assim, olha, que roupa bonita. Então você tem que dizer para ela, obrigado. No caso de mulher, no caso de homem é obrigado. No caso de mulher, obrigada. Aí você diz, obrigada, qual o problema? Não, a gente tem que falar. Aí, homem é assim, quando não quer falar que tem isso, aquilo, meu Deus, peraí, não se envergonhe da sua prosperidade, foi Deus que te deu. Se Deus te deu prosperidade, viva, desfrute, usufrua. Ou não foi Deus que te deu? Você está com vergonha por quê? Você está com vergonha de ser próspero? Pensa comigo, assuma o seu lugar. Deus te deu dom, Deus te deu talento, Deus te deu graça, Deus te deu o que? Unção para você profetizar, para você abençoar, para você orar pelas pessoas. Ok, faça isso, abençoe, considere os outros superiores. É só isso que a Bíblia. Então, vou dizer para você, ser humilde não é se anular. Ser humilde não é minimizar, diminuir o lugar que Deus te colocou e te deu. Seja o que Deus fez você ser, seja quem Deus quer que você seja, mas considere os outros superiores a si mesmo. A Bíblia então está nos ensinando que para sermos humildes, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas nunca desconsidere ou desvalorize você, porque você é precioso para Deus, você é amado de Deus, você é escolhido de Deus, você foi eleito pelo Pai antes da fundação do mundo para que Ele cumprisse na sua vida os propósitos dele. Por isso que seja sobre a sua vida toda a prosperidade, riquezas, bênçãos, dons e todas as abundâncias da graça de Deus. Receba, desfrute, viva e se reconheça como alguém amado pelo Pai, que não depende da aprovação dos outros, mas que você já foi aprovado por Deus em Cristo Jesus. Mas como ter uma atitude humilde, considerando o outro, independente do que eu tenho, do que eu sou, considero o outro superior a mim. Isso é humildade. Como que eu vou considerar uma atitude humilde? Versículo 4. Cada um cuide, olha que coisa linda. Falei, já estava escrito, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses. Então a Bíblia não está dizendo para você não cuidar do que Deus te deu. Aliás, deixa eu fazer um parênteses importante aqui, meu irmão e minha irmã. Casa limpa, quarto limpo, gaveta limpa e organizada não é sinônimo de ser neurótico, é sinônimo de ser limpo e organizado por dentro. O que você vive na sua vida e em seu entorno, na sua empresa. Eu às vezes chego na empresa dos irmãos e fico vendo uma bagunça danada. Pera aí, cada coisa no seu lugar. Nossa casa tem que ser organizada, tem que ser limpa. Gente que tem o exterior sujo, normalmente está com o seu interior sujo. Ei, preste atenção nisso que eu estou te falando. Olha como anda o seu carro. Eu moro numa zona rural, eu tenho estrada de terra, mas toda semana eu lavo meu carro. Por que você lava o carro se você vai sujar? Eu tomo banho, né? Não sei porque eu vou sujar de novo, né? Por que você toma banho se você vai sujar? Ora, que eu quero me ver limpo, aciado. O carro tem que estar limpo, a oficina tem que estar limpa. As pessoas precisam ser organizadas, nada fora do lugar. Você deixa a sua vida espiritual fora do lugar? Como é que você deixa seu quarto bagunçado, sua cama desarrumada? Você que é moço, moça, levanta e acha que a cama pode ficar embrulhada lá com tudo. Não, senhor, vá organizar. Entenda bem, quando nós somos saudáveis, nós não vamos ficar neuróticos, desesperados e criar uma crise com os outros por causa da desorganização deles.
Isso não. Agora, eu na minha vida, eu quero ter a minha vida limpa exteriormente, tão quanto ela é limpa interiormente. E não pode haver incoerência, me perdoe. Então, ser humilde, escute isso, ser humilde é você considerar os outros superior a si mesmo. Ser humilde é você cuidar das suas coisas, sim. Tudo que Deus te deu, gente, eu sou um homem muito abençoado, muito abençoado. Sabe por quê? Porque tudo que Deus me dá, eu sou grato. Se tem algo que eu aprendi e continuo exercitando no meu coração, chama-se gratidão e contentamento. Eu já andei em tudo quanto é tipo de veículo, já tive melhores, depois piores, já andei a pé, já andei de carro emprestado, já fiz de tudo na minha vida, já experimentei de tudo. Deus nunca deixou faltar nada, nunca padeci de uma necessidade sequer, mas nunca deixei de ter no meu coração gratidão e contentamento pelas coisas mais simples. Sempre gratidão e contentamento. E a partir disto, cuidando dos meus interesses. Gente, leia a Bíblia, por favor. Filipenses 4:2. Como ser humilde, não ignorando, nem deixando de assumir a minha posição, o que eu sou em Cristo, mas sempre considerando o outro superior a mim. Como ser humilde, não deixando de cuidar do que é meu. Cuide, cada um cuide, está mandando cuidar. Não somente dos seus interesses, cuide daquilo que é do seu interesse. Cuide dos seus negócios, cuide da sua casa, cuide dos seus utensílios, cuide da sua panela, cuide da sua mesa. Cuide das coisas que Deus te deu. Cuide muito bem. E não é só porque é novo, não. É porque é o que Deus te deu. Cuide, seja grato, contente. Cuide não somente dos seus interesses, mas também, ser humilde é também cuidar do interesse ou dos interesses dos outros. Isto é ser humilde. Ser humilde não é eu agora não ligar para as minhas coisas. Eu sou humilde. Quebrou. Arranhou. Não, peraí. Eu não valorizo coisas. Eu valorizo pessoas. Mas eu não deixo de cuidar das coisas que eu tenho, porque eu entendo que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se Deus me deu, é responsabilidade minha cuidar. Tá? Eu não ligo, não, para mim, cada falha. Não, senhor. Deus que te deu cada utensílio, cada bem, cada item que você tem na sua vida, cada vestuário, cada detalhe, qualquer coisa que Deus te deu, você tem que cuidar. Cuide dos seus interesses e cuide dos outros também. Ou seja, ser humilde é entender a minha posição, entender o meu lugar, mas priorizar o outro. Dizer, ele tem prioridade, eu trato ele como alguém superior a mim. Ser humilde é eu cuidar bem dos meus interesses, inclusive multiplicá-lo. Não vou entrar no mérito agora, mas você sabe que quando Jesus distribuiu naquela parábola, né? Que quando aquele senhor distribuiu os talentos, Jesus disse, bem, se você não ia fazer nada com aquele que não queria fazer nada porque tinha medo do seu senhor, se você não ia fazer nada, você não aplicou meu dinheiro. Jesus, gente, sabia mexer com finanças. Jesus não era uma pessoa ignorante financeiramente, não. Esqueça isso, ele sabia muito bem, ele era judeu, né? Então ele sabia muito bem trabalhar com recursos financeiros. Ele falou, você não aplicou meu dinheiro. Então, tudo que Deus te dá, você e eu vamos prestar contas a ele. Por isso que eu sou uma pessoa criteriosa e cuidadosa com as minhas coisas. Porque foi Deus quem me deu. E se eu não cuidar bem, Deus vai dar para outro. Deus vai dar para outro. Se eu não cuidar bem do que Deus me deu, Deus dá para outro. Ser humilde. Como ser humilde? Considerando o outro superior a mim mesmo, mas nunca deixando de reconhecer quem eu sou em Cristo Jesus. Como ser humilde? Cuidando dos interesses dos outros, mas nunca deixando de cuidar daquilo que é do meu interesse, porque foi Deus que me deu e eu sou responsável por cuidar daquilo. E caminhando então, diz o apóstolo Paulo, seja o vosso sentimento, Filipenses 2:5, seja o vosso sentimento, a vossa atitude, diz algumas traduções, a mesma de Cristo Jesus. Então qual que foi a atitude de Cristo Jesus? Que ele, sendo Deus, embora sendo Deus, ele não considerou, ele não se apegou que o ser igual a Deus era algo que ele devia assumir, tomar para si.
Ele falou, não, eu sou Deus, eu sou igual a Deus, mas eu vou abrir mão disto. Mas esvaziou-se, versículo 7, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, por isso que eu disse aqui, vou repetir, que eu não posso deixar de falar isso, não existe desculpas para você e para mim, por sermos sangue e carne, limitados, finitos e humanos, de vivermos no pecado, de sermos escravizados no pecado. Se você é escravo do pecado, porque veja bem, gente, a pessoa vem aqui e comete um pecado, sim, ele foi tentado, mas ele resistiu, mas um momento ele decidiu, que ninguém peca sem querer, tá? Você pisa no pé da pessoa sem querer, isso é um acidente, ok, isso acontece, beleza? Você pode, numa circunstância ali, falar uma coisa, se exaltar, pode falar uma palavra sem querer, isso aí eu concordo. Mas ninguém adultera sem querer, ninguém furta ou rouba sem querer, pelo amor de Deus, não é verdade? É brincadeira, né? Aí eu tava passando ali, aí de repente resolvi, fui adulterar aquela mulher lá. Não, rapaz, nem vi. Quando vi, já tinha adulterado. Ah, me poupe, vai largar desse cara de pau. Aí eu tava ali na empresa, maquinei, pensei uma forma de furtar, uma forma de dar o calote, de prejudicar o outro, meus interesses. Mas aí, de repente, veja bem, se você é escravo do pecado, você precisa nascer de novo. Você precisa de morrer para o pecado. Isso é outra coisa. Então, eu nunca vou deixar de falar isso com você. Escravo do pecado precisa nascer de novo. Se você vive no pecado, tem que nascer de novo mesmo. Experimentar a morte, libertação, uma vida nova e ressurreta. Jesus, diz a Bíblia, esvaziou-se a si mesmo, versículo 7, tornando-se semelhante aos homens. Diz o escritor aos Hebreus, depois você pode conferir lá, que ele tornou-se semelhante aos homens e sofreu tudo o que poderia sofrer um homem na sua humanidade, para que no tempo presente, mediante a nossa fraqueza, nós pudéssemos ser socorridos por ele. Portanto, lembre-se sempre que o que Cristo fez, ele o fez para que você e eu tivéssemos agora uma vida abundante e vitoriosa sobre o pecado. Mas sendo encontrado na forma humana, diz o versículo 8, voltando para o nosso tema de hoje, ele humilhou-se a si mesmo, portanto, insisto, repito, tantas quantas vezes forem necessárias. O humilde não é quem é envergonhado, o humilde não é quem é humilhado, no caso, quando você está certo e é injustiçado e humilhado, ainda assim, isso não é ser humilde. O humilde é quando você, não precisando, se humilha. A Bíblia é clara, eu não sei interpretação de texto, os professores de português e os melhores intelectuais estão aqui conosco, mas para mim é muito claro, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, ele tinha o direito, era direito dele por natureza, por essência, por existência, ele tinha o direito de dizer não, eu não assumo, eu não quero porque eu sou Deus. Não. Aí a Bíblia que eu estou lendo aqui diz, sendo encontrado em forma humana, depois que esvaziou-se a si mesmo, ele, em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Ele disse assim, gente, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Aí Deus respondeu para ele assim, passo. Quer que passe? Eu passo. Você não precisa ir para a cruz para ficar separado de mim. Você não precisa tomar o pecado dos homens na sua vida. Aí Jesus disse, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, sim a tua vontade, Pai. Eu até estou aqui com este desejo humano. Na minha humanidade, eu estou suando. A minha angústia na alma é tão profunda, Deus, que o suor do meu corpo está sendo transformado em gotas de sangue. Então é a angústia da minha alma pensando que eu estarei separado de ti. Mas eu não quero que seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Isto é ser humilde. Ser humilde é quando eu me humilho, escute isto mesmo, reconhecendo minha posição, reconhecendo o meu lugar, reconhecendo minhas posses, reconhecendo a promessa de Deus, reconhecendo os dons de Deus, reconhecendo tudo. Eu reconheço, eu sei. Eu não sou uma pessoa que não tem inteligência, mas com todo conhecimento e reconhecimento do que sou, do que tenho,
eu abro mão disto e considero os outros superiores a mim mesmo. Eu abro mão disto e cuido também dos interesses dos outros. Isto é ser humilde. Sei quem sou e nada vai mudar. Sei o que tenho e vou cuidar do que tenho e nada vai mudar. Mas eu vou priorizar na minha vida, considerar o outro superior a mim, cuidar também dos interesses dos outros. Por quê? Porque eu posso me humilhar, ser humilde. Insisto, repito e sou chato mesmo com isso. Não é ser humilhado. Ser humilde é se humilhar. O exemplo está aqui. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Muitas vezes, quando nos humilhamos, passamos como ovelhas para o matadouro. Somos levados o dia todo, diz a Bíblia, como ovelhas para o matadouro. Por quê? Porque somos humildes, não por sentimento. E aqui vem algo tremendo, muito bom. Humildade não é uma ação de sentimento ou uma reação aos meus sentimentos. Humildade é uma decisão da minha capacidade intelectual e do meu livre-arbítrio, da minha decisão. Eu decido ser humilde. Eu decido considerar os outros superiores a mim mesmo. Eu decido cuidar dos interesses dos outros. É uma decisão. Humildade não é um sentimento. Humildade é uma decisão em ação, em atitude. Filipenses 2:5. Seja o sentimento, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E quando você e eu, então, temos esta atitude. Versículo de número 9. Para você descansar e desfrutar neste final de semana de coisas maravilhosas. Quando você decide ser humilde e agir com humildade, diz a Bíblia no versículo 9 de Filipenses 2, que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Você e eu somos chamados por Deus para vivermos uma vida vitoriosa, uma vida que exalte e glorifique o nome dele, uma vida que possa a cada dia trazer a graça dele sobre a nossa vida para resplandecer a glória dele. E eu queria já ir finalizando com você, pensando algumas coisas para esse final de semana, na prática da nossa vida. Eu queria que você pensasse comigo o seguinte: onde eu preciso, a partir de hoje, honrar mais a Deus na minha vida? Onde eu preciso? Qual é a área da minha vida que eu preciso trabalhar? Queria que você pensasse comigo o seguinte: será que no meu coração, digo isso a partir de mim, o que eu faço por causa da minha função, posição, exposição, ou eu faço para honrar a Deus? Será que aquilo que eu faço em público, mesmo que para não ser reconhecido pelos homens, mesmo que não querendo ser reconhecido pelos homens, eu o faria no oculto para jamais ser reconhecido pelos homens? Pense nisso. Será que eu estou disposto a tratar os mais próximos a mim com tal honra, com tal superioridade, cuidando dos seus interesses, mesmo que eles mesmos não reconheçam isto? Áreas da nossa vida para a gente pensar hoje aí, pessoal. Será que eu estou disposto a isso? Primeiro, trabalhar na minha vida áreas que, mesmo que eu não venha e não tenha o desejo, não queira ser reconhecido, mas estou fazendo algo público e posso ou não ser reconhecido por aquilo. Será que se eu tiver a certeza de que eu nunca serei reconhecido por aquilo, eu farei a mesma coisa? Segunda coisa que você tem que pensar:
Será que eu agiria com o outro, considerando-o superior, cuidando dos seus interesses, mesmo nunca sendo reconhecido por isso? Mesmo nunca tendo da parte dele ou deles qualquer gratidão, qualquer reciprocidade? Será que eu poderia pensar hoje para a minha vida, Eu fico avaliando isso. Se eu tivesse que abrir mão de tudo o que eu sou, em termos de funções, responsabilidades, posição, preste atenção nisso porque está na Bíblia, tá? Será que eu estaria disposto a abrir mão de tudo para a glória de Deus? E se, agora vem o mais difícil, e se neste presente momento algo ainda dos meus desejos, sonhos, planos e projetos não foram atendidos, estou eu disposto a abrir mão deles, caso isto venha a ser para a glória de Deus, inclusive, mesmo assim, ou assim, trazendo para a minha vida algum dano? Está na Bíblia, gente. Eu vou ler para você, que a gente já está encerrando. Que a atitude, que o sentimento de vocês seja o mesmo de Cristo Jesus. Eu já disse aqui outras vezes, há alguns anos eu pensava que Deus trabalhava no meu caráter. Ele ia me dar as características da integridade, da essência da vida, da santidade, da justiça, da pureza de Jesus. Posteriormente, isso ficou muito claro para mim, que Deus trabalha não só no meu espírito, no meu caráter, mas Ele trabalha na minha alma, nas minhas emoções, na minha personalidade, nos meus sentimentos. E é por isso que a Bíblia diz que seja os sentimentos, ou seja o sentimento, ou seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus. Eu quero ter as mesmas ações e reações de Jesus, os mesmos sentimentos de Jesus, a partir de uma decisão minha de viver para a glória dele, ainda que isto me custe abrir mão dos meus planos, projetos, sonhos e desejos. Foi isso que Jesus fez. Embora sendo Deus, não se apegou, não usurpou, não tomou por posse, por direito, tudo aquilo que ele realmente é, Deus, o Deus Filho. Embora sendo Deus, tomou forma humana, tornou-se servo, e de forma humana, sangue, carne, então ele teve a atitude que você e eu precisamos aprender. Humilhou-se a si mesmo. Humilhar-se, portanto, em hipótese alguma, é deixar de reconhecer quem eu sou, muito menos o que tenho, porque foi Deus que me fez, foi Deus que me deu, mas sempre, em todo o tempo, considerar o outro superior a mim e cuidar dos interesses dele. Como ser humilde? Decidindo ser humilde. Humildade é uma decisão, humildade não é um sentimento. Humildade é algo que eu, na minha vida, exercito todos os dias. Todos os dias eu preciso decidir, agir, ser, sentir, não no sentido emocional, no sentido de decidir viver humildemente. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, que Ele nos dê a cada dia a revelação de que ser humilde, apesar ou em sendo uma decisão minha, sempre na nossa vida, na sua, na minha, na vida dos filhos de Deus, a capacitação vem dele. E nunca se esqueça, aquele que começou esta boa obra, esta linda obra de salvação na sua vida, ele mesmo vai aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.